Prazer imenso ter você aqui conosco. Estamos na nossa campanha Fogo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, é um privilégio, porque ser cheio do Espírito Santo é uma promessa que Jesus fez. Ele nos fez essa promessa e nós cremos que o Senhor Jesus, ele continua enchendo do Espírito Santo, batizando com o Espírito Santo. E estamos no jejum e na oração para abençoar a sua vida, para que o Espírito Santo se derrame sobre você e sobre a sua família. E hoje eu quero recados do Espírito Santo para você. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa tarde. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, irmã Maria José. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe Eduardo. Deus abençoe toda a sua família. Deus abençoe também Janaína Simão. Deus abençoe, boa tarde. Deus abençoe Cleidiane. Deus te abençoe, Cleidiane. Deus abençoe Geisa. Deus abençoe você, Geisa. Deus abençoe Rafael. Deus abençoe o Natan, Alicia. Deus abençoe Andiara Alves. Deus abençoe a irmã Maria da Graça. Deus abençoe o esposo da Andiara. Deus abençoe toda a família. Deus abençoe Vilmara. Boa tarde, Vilmara. Deus abençoe você e toda a sua família. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmã Maria José. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Maria Helena Gonçalves, aí da cidade de Torres. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Deus abençoe Cleidiane, já falamos, né? Desculpe, gente. O frio faz isso conosco. Deus abençoe também Jaqueline Silva e toda a sua família. Deus abençoe, bem-vinda. Deus abençoe Isabelle, boa tarde. Deus abençoe você, a Edivânia, sua mãe, o Idelcio, seu pai. Deus abençoe Lian. Queridos, todos são muito bem-vindos. Deus abençoe Kenner Cardoso. Deus abençoe você e sua família. Queridos, todos são bem-vindos na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nessa tarde, abençoar você, orar por você, profetizar na sua vida as bênçãos de Deus, os recados de Deus, para que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor venha renovar a sua fé, a sua esperança. Peço a sua gentileza, compartilhe agora mesmo com todas as pessoas que você conhece. Compartilhe. Clique aí no joinha, deixe o seu gostei. E se inscreva aqui no canal. É muito fácil. É só você clicar na palavra inscreva-se. E aí eu vou poder orar por você todos os dias. De manhã, tarde e noite. Eu estarei orando em oração por você. Mas é importante que você se inscreva aqui no canal. Glória a Deus. Queridos, Deus falou comigo aqui no Salmo 139. E eu gostaria de ler esse salmo. Glória a Jesus. Porque esse salmo é poderoso. Deus abençoe Sandra Regina. Deus abençoe você, toda a sua família. Todos, queridos, são muito bem-vindos. E eu quero louvar a Deus por cada um de vocês.
Daqui a pouquinho eu vou estar entregando as mensagens proféticas do Espírito Santo. Mas, enquanto isso, você vai compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu joinha, envie para todas as pessoas que você conhece. Não esqueça, envie para as pessoas que você conhece. E olha, clica aí no joinha, estamos com somente 5 likes. Podemos chegar aí a mais de 20 likes, se você me ajudar. É só clicar. Glória a Deus. Amém, Sandra. Deus abençoe Sandra Jô, aí de Goiás. Deus abençoe também, filhinha. Tive o privilégio de conhecer também, aí na casa da Andiara Alves. Deus abençoe, queridos. Salmo 139. Vamos ler a palavra? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tu já sabes. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também está. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será como luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Forte demais, né, gente? Meu Deus. Salmo 139. Glória a Deus. Deus abençoe, Marcos. Deus te abençoe. Bem-vindo. Boa tarde. Deus te abençoe. Deus abençoe, Maria Aparecida. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe, Cari Santos, Fabiano, Guilherme, Léo. Deus abençoe, queridos. Família abençoada. Deus abençoe Ivoneide Gomes. Deus abençoe Lene. Deus abençoe Isabelle, já falamos, Idelso, Lian, Divânia. Glória a Deus. Deus abençoe na paz do Senhor, irmão Vicência e toda a sua família. Deus abençoe Cláudia Melo. Deus te abençoe, Cláudia Melo. Querido, Salmo 139. O Senhor, ele diz, aliás, Davi, né? Falando, Davi diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, meu levantar. Antes de eu falar qualquer coisa, Deus já sabe. É o que está escrito aqui, ó. Antes que haja palavra na minha boca, eis que o Senhor já sabe de tudo. Antes de eu orar, Deus já sabe o que eu vou pedir. Antes de eu falar qualquer coisa, Deus já sabe. Deus abençoe o Manjosmo, o Antônio, a Kelly, o João, a Elisa, a Franci, o Gustavinho, o André, o Anderson, toda a família abençoada, em nome do Senhor Jesus. Então, antes da gente falar qualquer coisa, Deus já sabe. Né? Porque Ele conhece, Salmo 139. Abra a sua Bíblia e acompanhe essa leitura que é muito importante para a sua vida espiritual.
O Senhor me sonda e me conhece. E tu conheces o meu assentar, o meu levantar, né? Ele sabe até as palavras que eu vou falar antes mesmo de eu falar. Deus abençoe o Wellington, Andréia, os filhos. Deus abençoe Ediran Rodrigues. Bem-vindos. Então, esse Salmo 139, ele mostra claramente, queridos, que Deus, ele sabe de tudo. Deus abençoe Mariana. Deus te abençoe, Mariana Araújo. Bem-vinda. Deus te abençoe. Então, Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso agir. Ele nos sonda por dentro. Ele sonda os nossos pensamentos. Davi disse, ainda que eu me escondesse nas trevas, na escuridão, para ti as trevas e a luz é a mesma coisa. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como fugir de Deus. Não tem. Deus nos conhece, essa é a realidade, Jaqueline. Deus nos conhece, porque foi Ele que nos formou. Olha só, ele diz aqui, no verso 13, né? Pois possuíste o meu interior, entristeceste no ventre da minha mãe, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Sou obra das tuas mãos. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Olha só. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, ou seja, os olhos de Deus me viu no ventre da minha mãe, no útero da minha mãe, quando não tinha nenhuma forma, só aquela bola de sangue, vamos dizer assim, né? Só aquela bola de sangue, não tinha forma nenhuma, uniforme. E Deus já estava me vendo ali. Deus já estava vendo você no útero da tua mãe, quando você simplesmente era uma bola de sangue ali. Não tinha forma nenhuma de ser humano. E aí, queridos, Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Ele sonda os nossos pensamentos. Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez. Se inscreva aqui no canal. Clique na palavra inscreva-se. Deus abençoe Cristiane. Clique na palavra inscreva-se, clique também no joinha, deixando aí o seu like. Estamos apenas com 14 joinhas, podemos atingir 24 joinhas, se você me ajudar. Deus abençoe Alice. Queridos, Deus formou, Deus sabe, Deus viu nós sendo formado no ventre da nossa mãe. Ele sonda os nossos pensamentos. Não adianta. Deus abençoe Robervânia, bem-vinda. Alice Adriana, bem-vinda. Não adianta a gente, sabe, querer enganar Deus, querer mentir para Deus, porque o Senhor conhece. Está aqui no Salmo 39. Tu me sonda e tu me conhece, tu sabe o que eu vou pedir antes mesmo de falar, antes mesmo de abrir minha boca. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que você está enfrentando. E o problema, muitas das vezes, que acontece, é mesmo a gente sabendo que Deus nos conhece,
que Deus nos sonda. Mesmo a gente sabendo de tudo isso, a gente começa a culpar as pessoas por causa dos nossos problemas. E Deus nos sonda. Nós não podemos culpar as pessoas por causa dos nossos problemas. Porque quem é que não tem problema nessa vida? Todos nós temos problema. Deus abençoe Michele Santos. Vamos orar. Tá bom? Orar pela tua família, Michele. E nós não podemos, às vezes, culpar um familiar, culpar a igreja, culpar o pastor. E quando a gente tem um problema, a gente tem que se aproximar mais de Deus e não ficar culpando as pessoas, porque Deus está sondando o nosso coração. Deus está vendo o que está acontecendo com você. Deus sabe de todas as coisas, antes mesmo de você falar. Eu não vou mais na igreja porque alguém olhou torto para mim, porque alguém não cumprimentou, porque alguém não me deu a paz. Não, queridos, não é assim. É que você está com problema. E quando as pessoas têm problema, infelizmente, alguns querem descarregar nos outros. Aí fica procurando falha na esposa, fica procurando falha no esposo, fica procurando falha no pastor, na igreja, nos parentes. E o pior é que às vezes fica culpando, né? Aí culpa a esposa, culpa o marido, culpa o pai, culpa a mãe, culpa os filhos, a culpa é sua e tal. Não é. É que você está com problema e você não está conseguindo resolver seus problemas. Você está de cabeça quente. E aí você acha que todo mundo é contra você. Ninguém é contra você. A única pessoa que é contra você é o diabo. E é contra esse infeliz, astuto, que você tem que lutar, que você tem que brigar. Paulo diz que a nossa briga, a nossa raiva, a nossa ira, a nossa guerra, não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, legiões, poderes ocultos das trevas, obras de bruxaria, feiticismo, ocultismo, misticismo. É contra essas coisas horríveis. E aí você tem um problema e não consegue dar conta do problema, começa a culpar a tua mulher. E aí você tem um problema, você não consegue resolver, aí começa a culpar teu marido. A culpa é sua, a culpa é sua. Mas é porque você está com problema. Aí você tem um problema e começa a culpar os filhos. Ou começa a culpar alguém perto de você, que a culpa é dele, é dela. Não, a culpa é sua. Você não tem que culpar ninguém. A culpa é da igreja, é do grupo, é do ministério. A culpa é do pastor. Então tem pessoas que têm problema e começa a arrumar alguém para descarregar, sabe? O estresse dele, a ansiedade dele, a raiva dele. Você tem que procurar o diabo. Procura o diabo e descarrega toda a raiva, toda a ira.
chuta o diabo, expulsa o diabo, briga com o diabo. Mas não vai brigar com a tua mulher. Não vai brigar com o teu marido. Não vai brigar com teus filhos. Não vai brigar com teu pai, tua mãe. Não vai brigar com a igreja que você congrega. Não vai brigar com o teu pastor. A tua briga é com o diabo. Você está com um problema. Esse problema está esquentando tua cabeça. E agora para você, as pessoas não prestam. As pessoas são culpadas. Quando não, culpa Deus, né? Não quero mais saber de Deus, quero saber da igreja, quero saber. Aí o que faz? Essa pessoa tem um problema, ela começa a culpar as pessoas que estão em sua volta, os mais próximos. Daqui a pouco começa a culpar Deus. Aí vai ficando mais longe de Deus, vai ficando mais distante de Deus, vai ficando mais distante da igreja, vai ficando mais distante do seu profeta, do seu pastor. Sabe o que a pessoa vai fazer? Para se vingar, não sei do que, vai pecar. Aí vai pecar. Aí vai procurar aquelas coisas do passado, mulheres do passado, homens do passado, pessoas que você andou antes e vai lá visitar essa gente. Por quê? Porque você está com um problema. E às vezes o problema é de ordem financeira, às vezes o problema é de ordem material, às vezes o problema é de ordem espiritual. E aí você começa a culpar todo mundo é culpado pelo seu problema, menos você. E aí você culpa a igreja, culpa Deus, culpa o pastor. E para revidar não sei em quem, você cai no pecado. Começa a fazer tudo errado. Achando que isso vai te ajudar. Não, é tudo que o diabo quer. Que você vá atrás daquelas amizades, entre aspas, antigas, que você vai revirar o seu passado novamente, à procura daquela gente que quase te matou, que quase te destruiu, mas agora por causa do problema que você está enfrentando, a saída é essa gente pecaminosa, porque você quer pecar, você quer fazer coisa errada, achando que isso vai amenizar o seu problema, ou como querer se vingar de Deus, querer se vingar da igreja, querer se vingar do pastor, querer se vingar da tua mulher, querer se vingar do teu marido, do teu pai, da tua mãe. Eu vou fazer isso mesmo, vou me sujar. Você está com problema. E sabe o que você tem que fazer? Procurar seu profeta, seu pastor, e contar o seu problema. Se você pecou, conte seu pecado para Deus. O Senhor vai perdoar você. Vai purificar você com o sangue dele. Vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua fé. Mas enquanto você não confessar essas atrocidades que você fez, você não tem como vencer. Você vai dar 10 passos para frente e 20 passos para trás. Porque Deus não aceita que a gente comece a culpar as pessoas pelos nossos problemas. Seja lá que problema for. Está bem claro o Salmo 139. Deus sonda o seu coração. Deus sonda os seus pensamentos. Deus sabe tudo que você vai falar antes de você abrir a boca. E eu não posso me dar o luxo de culpar você pelos meus problemas. Eu não vou parar de ir à igreja por causa dos meus problemas. Eu não estou ali para agradar o pastor, o profeta, a irmã do círculo de oração. Não, eu estou ali porque eu preciso de Deus. E quando a gente tem problema, quando a gente tem dificuldade, é aí que a gente precisa estar mais perto de Deus.
É aí que a gente precisa buscar a Deus. É aí que a gente não pode perder culto. É aí que a gente tem que ser mais assíduo na igreja. Não perder culto, não faltar culto. Ah, eu não consigo ir devido ao meu trabalho, devido à minha distância, então eu vou aqui, na live aqui, nos cultos online, e eu vou ficar firme. Né? Eu corro para a oração, para o jejum, fazendo a minha parte. E não apontando a vida de ninguém, porque cada um, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua vida. E é horrível quando as pessoas estão com problema e começam a culpar os que estão em sua volta. Como que as pessoas têm culpa de você ter um acidente de percurso financeiro, de você ter um acidente de percurso emocional, de você ter um acidente de percurso conjugal. A gente não tem culpa. Você não tem culpa dos meus problemas, ou você acha que eu não tenho problemas? Eu tenho muitos problemas, mas eu não posso culpar você que me assiste aqui. Eu não posso culpar minha esposa, meus filhos, a igreja, os amigos, os companheiros de ministério. Não, ninguém tem nada a ver com o meu problema. E eu preciso é orar, jejuar, fazer propósito, fazer campanha, repreender o diabo e seus demônios. A minha briga é com ele, não é com você. Entenda isso. É que você está com problema, você está de cabeça quente. Você tem que esfriar a sua cabeça. Por causa desse problema, você tem traído a sua esposa. Por causa desse problema, você tem traído seu marido. E não é verdade? Agora você tem que confessar esse pecado que você fez, porque você se desequilibrou na sua emoção e foi atrás de companheiras antigas, companheiros antigos. E olha aí o que deu. Te afastou mais de Deus. Te deixou mais distante de Deus. Eu estou profetizando aqui para pessoas que estão me assistindo aqui. Não são pessoas que não estão me assistindo. Você está me assistindo aqui. E eu estou falando aqui o que Deus está mandando. O Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui para você. Enquanto você não confessar o seu pecado e não se arrepender, a sua vida não vai para frente. Porque basta você ter um problema que você culpa a igreja, culpa o pastor, culpa as pessoas que estão ao seu redor, sua mulher, seu marido, seus filhos, e aí não tem mais quem culpar, você prefere descambar para o pecado. Sabe? Dá aquela voltinha lá na cidade que você morava. Procurar o fulano, a fulana, que era um parceiro seu antigamente. E você acha certo isso? Você está em pecado. E enquanto você não confessa, o inimigo vai tirando proveito. E tudo começou com um simples problema. Problema financeiro, problema econômico, problema nas finanças, problema no trabalho, problema na empresa, problema no escritório, problema de relacionamento. E aí você não conseguiu resolver e começou a culpar. Como Deus não aceita isso, porque Ele conhece você, Ele conhece a mim, Ele conhece todos nós. Diz o Salmo 139, Ele conhece o teu sentar, o teu deitar, o teu andar. Ele sonda os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração.
E Deus, sabendo que o errado é você, que o culpado é você, ao invés de você se jogar nos pés de Cristo e pedir a misericórdia em oração e jejum, você começou a culpar esse, culpar aquele. Não vou mais na igreja, não quero mais saber dessas coisas de Deus, não quero, nem live você participa mais. E você era assíduo aqui, você participava. Mas cadê você? Tudo por um problema? Olha só o que virou. Porque Deus não aceita você culpar sua mulher, seu marido, seus filhos, as pessoas que estão em sua volta, e muito menos você culpar a igreja de Jesus, porque a igreja não é sua e nem minha. A igreja é de Jesus. Se você culpar a igreja de Jesus pelos seus problemas, se você culpar o próprio Deus pelos seus problemas, você vai se dar mal. Porque Deus conhece você, foi Ele que te formou. Ao invés de você correr para os pés do Senhor Jesus, orar, buscar, não. Você preferiu correr para o pecado. Prostituição, adultério, traição, voltar para as drogas, para a bebida. E você achou que Deus não viu isso? Como Deus não viu? Que está escrito aqui no Salmo 169, diz aqui, para onde me fugirei de ti? Se eu subir o céu, tu está aí. Se eu fizer minha cama no abismo, também tu está lá. Se eu voar pela extremidade do mar, tu também está lá. Se eu me esconder nas trevas, na escuridão, a noite e o dia, para ti é a mesma coisa. Então não tem como fugir desse Deus que os olhos dele estão em todo o lugar. Quando a gente tem um problema, seja ele de ordem financeira, administrativa, seja um problema de ordem familiar, conjugal, de relacionamento, quando a gente tem um problema de ordem econômica, o que é que a gente tem que fazer? Correr para os pés de Jesus, pedir misericórdia e orar e clamar e fazer propósito e estar na presença dele. Aí sim, aí tudo se resolve. Deus, ele estende as mãos, porque se Deus não resolver seu problema, ninguém mais vai resolver. Essa é uma realidade. Se Deus não resolver o nosso problema, ninguém mais consegue resolver. Pare de culpar as pessoas. É que você está com problema. E ninguém tem culpa do seu problema. Cada vez que você culpa alguém da sua família, ou a própria igreja de Deus, ou o próprio Deus, a tendência é o inimigo de camarote aplaudir essa tua atitude. E aí começa a descambar para o mundo do vício, para o mundo da prostituição, para o mundo da criminalidade. Forte, né? Quando a gente tem problemas, queridos, aliás, todos nós temos nossos problemas, a gente tem que colocar diante de Deus e orar e clamar e ficar mais perto de Jesus, mais próximo de Deus, porque Ele conhece a mim e a você. Antes mesmo de você abrir a boca para pedir, para orar, Deus conhece você. Quem sabe você está dizendo assim, parece que o
o pastor, o profeta, estava atrás da minha porta e ouviu toda a minha conversa. Eu não estava aí atrás da tua porta, mas o Espírito Santo estava aí na tua casa. O Espírito Santo estava no teu trabalho. O Espírito Santo estava juntinho com você. E ele me revelou tudo aqui. O que você anda fazendo por causa de um problema que você não conseguiu solucionar. E o Espírito Santo manda te dizer: se arrependa, peça perdão para Deus, se humilhe debaixo da mão potente de Deus, que Ele vai te exaltar. Isso é Bíblia, isso é bíblico. Tiago disse isso. Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu: humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Lembre-se, ao tempo de Deus, não é o seu, nem o meu tempo, nem o nosso tempo. Mas no tempo de Deus, Ele vai nos exaltar. Mas enquanto isso, fica debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus. Não arreda o pé. Fica na presença do Senhor. Replécia, laicou, plefom, derivitrai. Então, esse é o recado de Deus para você aqui nessa tarde. Volta. Volta. Volta antes que seja tarde. Deus está mandando você voltar. Porque o caminho que você está indo é perigoso. O caminho que você está indo é muito perigoso. Você pode perder a sua salvação. Volta, se arrependa. Dá tempo ainda. Confessa o seu pecado. Confessa o teu erro. E volta. Não continua por essa mesma estrada. Não continua por esse mesmo caminho. Isso vai ser muito prejudicial para a sua alma, para a sua vida, para o seu espírito. Ó Espírito Santo. Oreplécia névia. Alaicou plefon derivitrai. Lembre-se disso. Quando os problemas quiserem te afogar, te sufocar, vai para os pés de Jesus. Não culpa ninguém pelos seus problemas. Não culpa. Porque se você culpar quem quer que seja pelos seus problemas, você vai escorregar para o mundo do pecado. E se Deus não estender a mão, ninguém mais te segura. Aí a Bíblia diz o seguinte, que quando a pessoa peca, vem um demônio e entra nele. O Espírito Santo sai e um demônio entra. E esse demônio, quando entra, ele vê a casa limpa. Foi Jesus que disse. Ele vê a casa limpa, ou seja, a morada que era do Espírito Santo está limpinha. Esse demônio entra porque o Espírito Santo não está mais ali. O Espírito Santo ele não compactua com sujeira, com pecado, com mentira, com engano, com vício, com prostituição. Não. Com traição, com adultério, com mentiras. Não. Com pecado, isso é sujeira. Então entrou isso ali dentro, o Espírito Santo sai. Aí vem um demônio. Aí o demônio vê que a casa está limpa, ele vai lá no inferno e traz mais 7. Aí são 8 demônios dentro dessa pessoa. Aí Jesus disse que os últimos atos desta pessoa serão os mais terríveis do que antes. Vigia, toma muito cuidado. Você é especial para Deus. Deus te ama muito. Deus não quer te perder. Mas você pode dizer, ele está me perdendo. Não.
Ele te deu livre-arbítrio. A escolha é tua. Ele te deu poder de escolha. Se você escolher ficar com ele, na casa dele. Minha mãe dizia, é melhor chorar com Jesus do que sorrir com o diabo. Porque com o diabo ninguém sorri. Então é melhor ficar com Jesus. Se as coisas estão difíceis com Deus, fora de Deus está muito pior. Se está difícil andar com Cristo, com Jesus, fora de Cristo, fora de Deus, fora da igreja, fora da fé, está muito pior, queridos. Está muito. A banalidade é terrível. Deus te chamou essa tarde para fazer um concerto. Se você atender o chamado de Deus e consertar a sua vida diante do altar de Deus, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te honrar. Mas Ele te deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Quem escolhe é você. Deus não escolhe por você. Ele sabe todas as coisas. Ele já sabe qual vai ser a tua escolha. Ele já sabe. O que você vai escolher. A bênção ou a maldição. O céu ou o inferno. A vida ou a morte. A paz ou a guerra. O santo ou o profano. O puro ou o sujo. Ele já sabe qual vai ser a sua escolha. Faça a escolha certa. Escolha a bênção de Deus e não a maldição. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor não vai te abandonar. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E aí, Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas, se deixar o Senhor, Ele também vos deixará. Glória a Deus, você é muito bem-vindo. Quem eu não chamei pelo nome ainda, Thaís Cabral, Érica Estevão. Quem mais está aqui que eu não falei o seu nome? Glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Fernanda, Deus te abençoe. Karen, já falei. Jaqueline também. Sônia Brito, Deus te abençoe. Maravilha. Paulo, Deus te abençoe, Paulo. Paulo de Nilson. Marcos também já cumprimentei. Deus abençoe, Miranda. Manjoso também já cumprimentei. Deus abençoe, Maria do Carmo. Estamos com 43 pessoas. Edivânia Fernandes. E quem mais está aqui, gente? Passou tão rápido. Cláudia Mello, Deus te abençoe. Sônia Brito, já falei. Não esqueça de deixar o seu joinha. Estamos com 42 pessoas e só 31 joinhas. Deixa aí o seu like para a glória de Deus. Estou no jejum, viu, gente? Hoje vou entregar meu jejum só no culto à noite. Glória a Deus. Você está vendo essa cor pálida aqui? Não se preocupe, não. É que o jejum, ele desfigura a gente um pouco. Mas tudo para a glória de Deus, né? Sem sacrifício não tem vitória. E a gente tem que sacrificar o corpo, sacrificar a alma e sacrificar o espírito. Glória a Deus. Eu não consigo ficar o dia inteiro sem comer. Consegue. Deus vai dando força. Glória a Deus. E hoje vamos ter um culto poderoso. Deus abençoe o Wellington. Vilmara também já falei. Muito bem. Hoje teremos um culto poderoso. De milagres, de curas, de maravilhas. Você não pode perder. Você que mora aqui em Gramado, Canela,
Parobé, Igrejinha, Três Coroas, São Chico, Nova Petrópolis. Deus abençoe, Cristiane. Você não pode perder esse culto de hoje, gente. Vem que Deus tem muita bênção para a sua vida. Deus tem muitos milagres para a sua vida. E você que mora em outro estado, outra cidade distante, um país distante, olha, vai ser ao vivo aqui pelo canal. Glória a Deus. Você vai ser muito, muito abençoado. Oreplécia Névia. Cláudia Melo. Cláudia, Deus me mostra uns documentos aqui. E esses documentos vão chegar nas suas mãos, porque o Senhor vai destravar esses documentos e vai entregar eles nas tuas mãos, viu, Cláudia? A vitória será muito grande, Cláudia. Prepara aí o coração para você testemunhar esta grande bênção, viu? Viu, Cláudia? Cláudia Melo. Deus vai entrar com providência aí na sua família. Tem uma pessoa na sua família que você tem orado por esta pessoa e Deus vai fazer uma mudança no coração desta pessoa. Oreplécia Névia. Alaikou plefon derivitreia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Glória a Jesus. Oreplécia Névia. Andrúvia couplefon darabachai. Marcos, abre as tuas duas mãos. Deus está entregando aí uma bênção nas tuas mãos, Marcos. Oreplécia nívia couplefai. Irivia andecouplefácia. E eu vejo uma quantidade de pássaros pequenos, que estão vindo e pousando assim no teu ombro. Esses pássaros. E esses pássaros que estão vindo e pousando aí sobre você, no teu ombro, no seu braço, sobre a sua cabeça, esses pássaros, são respostas de orações que você tem orado, e Deus já começou a responder tuas orações, viu, Marcos? Esses pássaros simbolizam as respostas de oração que estão vindo do alto, que estão vindo do céu, que estão vindo de Deus para a sua vida, Marcos. Continue orando, insistindo, não desista. Jesus nos ensinou a persistir, a insistir com Ele na oração. Quando Ele disse, pedi, pedi, buscai, buscai, batei, batei. O que pede, pede, a porta se abre. O que busca, busca, acha. O que bate, bate, a porta se abre. O que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, a porta se abre. Isso fala de insistência. Tem que insistir na oração. Tem que persistir na oração. Não pode, tem que insistir, insistir. Tem que bater, 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 bater até a porta abrir. Tem que buscar, buscar, buscar até achar. Tem que pedir, 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 pedir até receber. O Senhor mandou a gente insistir na oração. Tem gente que começa a orar e de repente para, desiste. Não é para desistir. É para insistir, batendo na porta. Buscando, buscando, buscando. Pedindo, 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 até receber. Insista, persista e não desista. Deus vai te ouvir. Deus vai te responder. Oreplécia. Vilmara Salles, não desista. Insista com Deus. Cada dia. Glória a Deus. O que é seu, está na mão de Deus. Viu? O que é seu está na mão de Deus. Oreplécia Névia. Jaqueline Silva.
Eu vejo malas prontas, eu vejo uma viagem que você vai fazer, viu? Então se prepare aí que Deus vai abençoar a tua viagem. Sandra Regina, Deus está falando de um renovo aqui do teu passaporte. Haverá um renovo nesse passaporte, porque mais uma viagem internacional você vai estar fazendo. Eu vejo aqui um avião, a cor dele, ele é uma cor no total branca, mas tem outras cores, salpicado de azul. Aleluia. Tem alguma coisa aí com França, Air France, alguma coisa assim. Então se prepare aí que Deus está mostrando detalhes aqui, viu? Glória a Deus. Cara, em Santos, Jesus manda lhe dizer que o gigante vai cair por terra. E o anjo com a bandeja de prata vai te entregar uma grande vitória. Dentro de 10 dias, Deus vai dar um sinal poderoso. E mais uma vez, Deus vai alegrar teu coração, viu, filho? Glória a Jesus. Silvana, é Silvana que está aqui? Deixa eu ver. É, Silvana. Silvana, o Senhor diz que neve a couplefácia. Tem gente voltando aí, viu? Tá voltando. Tem gente voltando para te pedir desculpa, para te pedir perdão. Deus vai fazer a gente voltar para se desculpar, para pedir perdão para você. Olha a bênção de Deus aí. Aguarde o cumprimento da promessa, que Deus é Deus de promessa. Deus é Deus poderoso. Oreplécia. Michele Santos, alegra teu coração, filhinha. A tua vitória está chegando. E mais uma vez seus inimigos cairão por terra. E se prepare que vai ter festa. Vai ter comemoração, viu? Sandra Jô, aí de Goiás. Ô Sandra, Deus está mostrando aqui teu coração. E tem um sentimento aí que Deus está trabalhando no teu coração, viu? Tem uma pessoa aí no teu coração. E Deus está trabalhando na vida desta pessoa. Porque você pediu. Você disse, Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Essa pessoa do meu coração eu entrego nas tuas mãos. Viu, Sandro? Glória a Deus. O trabalhar de Deus é lindo, é maravilhoso. Oreplécia. Anaicouplefácia. Maria do Carmo, Deus está derribando o impedimento, a muralha está caindo. E grande será a sua vitória por esses dias, viu, Maria do Carmo? O que é difícil para você é fácil para Deus. O que é impossível para você, Maria do Carmo, é possível para Deus. Alegra teu coração, tua vitória está mais perto do que você imagina. Glória a Deus. Queridos, você pode ajudar esse ministério, ser um dizimista, um ofertante, ou fazer um propósito com Deus e enviar aqui pela chave Pix, que é o CNPJ da igreja, que é 25 135 220 /1000 ao contrário, traço 53, em o nome da Igreja Cenáculo da Fé, voando nas asas do Espírito. Nesta manhã eu contei um testemunho aqui muito forte.
da Dani. A Dani é dona de um restaurante aqui em Gramado. E as autoridades fecharam o restaurante dela. E quando ela foi lá querer saber a situação, eles disseram, olha, isso aí vai muitos meses, isso aí vai mais de um ano para deixar tudo acertado. Ela disse, mas eu não posso, o restaurante tem que abrir. Não tem como. Não tem como. Era como ela ter que derrubar o prédio e fazer outro. Com tanta coisa que eles colocaram ali para ela regularizar. E ela me ligou, fiz uma oração por ela. E disse a ela, faz um voto com Deus, faz um propósito. E ontem, estávamos num culto, quando ela contou esse testemunho, ela disse assim, pastor, eu não tinha dinheiro para fazer aquele voto. Eu não tinha como. Mas mesmo sem ter, eu fiz um empréstimo no banco e fiz o voto. Ela diz, quando terminei de mandar via Pix para a igreja, pelo Pix da igreja, coisa assim de 2, 3 horas, o vice-prefeito da cidade aqui de Gramado, Lui, ligou para ela e disse, fecharam o teu restaurante? Disse, fecharam. Ele disse, vem aqui, vamos conversar. E ela foi. Contou toda a história. Ele passou a mão no celular, ligou para as autoridades e disse assim, vocês têm uma semana para abrir o restaurante dela. Em 7 dias, olha só o número 7, em 7 dias, um restaurante que só ia abrir daqui um ano, 7 dias foi aberto. Queridos, a força de um voto, o poder de um voto. Eu tenho dito aqui, se você tem um problema difícil, seja de ordem espiritual, financeira, material, conjugal, familiar, de saúde, faz um voto com Deus. Faz um voto. Os homens da Bíblia, Davi, Salomão, Ana, Paulo, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles foram abençoados porque no meio das guerras, das batalhas, dos momentos difíceis, eles faziam um voto. Faça um voto com Deus. Um voto de sacrifício. Faça uma oferta de sacrifício. Oreplécia neve. E você verá, assim como Deus abriu as portas do restaurante da Dani, em 7 dias, que levaria ano, mais de um ano, Deus pode abrir as portas aí no teu trabalho, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, no teu comércio, na tua loja, no teu escritório, enfim. Deus pode abrir as portas para você, nas áreas financeira, material, espiritual, familiar. Faz um voto, propósito. Glória a Deus. Faz um propósito e você vai ver Deus agir. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Aquilo que você acha impossível, Deus vai tornar possível. Aquilo que está trancado, Deus vai destrancar. Se estiver fechado, Deus vai abrir. Se estiver travado, Deus vai destravar. Aposentadoria, documentação, dinheiro que está ali, que não foi liberado, que não te pagaram. Está travado aquele dinheiro, aquela aposentadoria, aquele processo judicial vai ser destravado. Faça um propósito. Glória a Deus. Faz uma oferta de sacrifício de R$1.000. E você verá
Deus destravando e abrindo portas para você. Deus abençoe o Wellington. O Wellington colocou aqui a chave Pix, que é o CNPJ da igreja, 25 135 220. Está aqui o Wellington, pois, em nome da igreja Cenáculo da Fé. Mas não deixa passar de hoje. Faz esse propósito hoje. E você verá portas abrir. Eu não tenho esse dinheiro. Ela também não tinha. Ela recorreu ao banco e fez o propósito. 2 horas depois, o prefeito liga, o vice liga para ela. E tudo se resolve, porque se tudo está difícil, faz um voto e as portas vão se abrir, em o nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu oro pelos teus filhos. Eu repreendo as enfermidades do alto da cabeça à planta do pé. Eu consagro esse copo com água. Coloca 3 gotas do teu sangue nesta água. Quem beber desta água será completamente curado e liberto. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos que vão fazer esse voto de R$1.000. Abra as portas que estão trancadas, fiadas, travadas, e conceda essa bênção, essa vitória na vida dos teus filhos. Pai querido e amado, em o nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, encher do Espírito Santo, tira toda angústia, toda tristeza. Meu Deus, alegre esse coração, trazendo a tua paz, teu conforto espiritual. Em o nome de Jesus, derrama do teu Espírito Santo. Essa tua filha que vai fazer esse propósito, honra, Senhor, a fé dela e abre as portas. E que essa negociação do apartamento, da casa, do prédio, das terras, do terreno, que esse processo da aposentadoria, esse processo da família, sejam tudo resolvido, Pai. Concedendo vitória à tua filha, o teu filho, que estão fazendo esse propósito, essa oferta de sacrifício. Para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, receba a bênção de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Amo muito você e sua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. 18h, eu tenho uma mensagem aqui para você. Deus te abençoe. Privilégio ter você aqui. Compartilhe. Se inscreva no canal. E Deus te abençoe por tudo. Fica com Deus.